E aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo aqui mais uma variação de exercício para vocês. Dessa vez seria uma variação para o exercício, um exercício que trabalha mais essa região do antebraço, né? Mais o braquiorradial, o músculo do antebraço e também tem um auxílio a participação do bíceps, né? Do braço, tá? Qual seria essa variação? Seria uma rosca inversa, né? No modelo Spider com a barra, no caso W, né? Que aí a gente segura essa barra W e deita aqui em decúbito ventral aqui no banco 45. A gente deita de frente aqui no banco 45, segura a barra W e vai fazendo aqui, no caso, a flexão e extensão do cotovelo, né? E aí, no caso, a gente consegue estar fazendo essa variação. Matheus, qual que é o benefício de estar fazendo essa rosca inversa, né? Spider aqui com barra W, né? O benefício é que a gente tira um erro que é muito comum quando as pessoas realizam esse exercício, que é fazer gangorra com o corpo. Às vezes a pessoa faz muito balanço com o corpo, aí, além de você poder machucar sua lombar, você tira o foco da musculatura alvo, que seria do antebraço. Então aqui você vai estar estabilizado melhor aqui o tronco por estar deitado de frente aqui no banco 45. Então esse é o primeiro benefício que eu queria estar alertando para vocês, né? E a gente consegue dar um foco legal. Qual que é a ideia desse exercício, né? Desse vídeo, a ideia seria eu te explicar com detalhe como realizar essa variação de exercício, né? Como você ajustar o banco, como você ajustar seu corpo, como posicionar seu braço, falando de amplitude de movimento, cadência de movimento. Então, eu te explicar nos mínimos detalhes como está realizando essa variação de exercício. Se você ficou interessado, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo no passo a passo. Bora para um vídeo! Então, vamos lá para mais um vídeo, galera. Ó, a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo é a gente ajustando a angulação aqui do encosto do banco, né? Alguns bancos têm aqui a identificação escrito ali qual angulação o banco tá, né? Que esse banco aqui ele é regulável ao encosto do banco. Alguns têm a identificação, você vai saber fácil. Mas para aqueles bancos que não têm identificação, geralmente a ideia para você ter uma noção só de olhar seria você buscar um meio termo, nem deixar ele na horizontal e nem na vertical. A ideia é deixar ele na diagonal, né? Mais ou menos em 45 graus. Que aí seria a posição ideal para ajustar o banco, tá? O ajuste é basicamente esse, tá? E tem duas formas como você se posicionar nesse banco 45, né? Vai ser deitado de frente, né? Como eu falei inicialmente no vídeo, mas tem como você fazer com os pés no chão e você deitar aqui e tá fazendo aqui no banco 45, ou também tem como, eu já vi algumas pessoas realizando com o apoio dos joelhos sobre o assento do banco. E aí a pessoa deita aqui de frente e consegue estar fazendo da mesma forma, tá? Então isso é mais preferência pessoal, não tem uma regra de qual que está certo e qual que está errado. Isso é preferência pessoal, qual você se sentir melhor fazendo, pode estar realizando, tá? E um outro ponto em questão da altura que fica seu corpo em relação ao banco, tá? Geralmente eu recomendo para homens, né? No caso a gente posicionar aqui, posicionando ao terminar, digamos assim, ficar na parte média do peitoral aqui, o término do banco, né? Então na parte média que você ajuda a estabilizar essa questão aqui da cintura escapular e você consegue estar realizando o exercício normalmente, né? Por que eu digo para homens? Porque para mulheres geralmente seria a gente posicionar um pouco acima, né? Para a questão aqui do peitoral não ficar incomodando aqui, pressionando contra o encosto do banco, né? Então pode causar dor, incômodo e atrapalhar de estar executando o exercício. Aí a mulher fica um pouco mais elevada, digamos assim, na posição do banco e aqui para não estar pressionando, machucando, né? Então fica um pouco mais acima, mas é uma variação de exercício que é possível estar realizando também, tá? Outro ponto que muita gente acaba errando nessa variação de exercício, a questão da cervical. Às vezes a pessoa fica olhando muito lá para cima, causando uma tensão desnecessária na cervical. Geralmente a gente sempre recomenda ali, a gente está deixando toda a coluna vertebral alinhada, desde a lombar, dorsal e cervical. Então a gente deixa a coluna toda reta. Então evitar de ficar com o pescoço levantado e sim manter alinhada essa questão da cervical. Então olha, digamos assim, para frente, tá? Pronto, então em questão do posicionamento do corpo é basicamente esse, né? Você vai apoiar tudo aqui, né? Não é só o peitoral que você apoia no banco, você vai apoiar a questão abdominal, a questão do quadril, deixa todo apoiadinho, todo estabilizado para você focar na musculatura alvo, tá? Agora em questão aqui, tem dois erros muito comuns que ocorrem quando faz uma flexão e extensão
do cotovelo quando realiza esse exercício. Às vezes tem um erro comum que a pessoa fica movimentando o braço, né? Ou fazendo gangorra com o braço, dobrando, mexendo muito o braço, ou às vezes a pessoa traz aqui o cotovelo para trás, ou seja, então um erro muito comum fica movimentando o braço durante esse movimento. A ideia não seria você movimentar a questão dos ombros, ele não movimenta. Quando você está fazendo aqui, ele não movimenta o braço e o ombro, ele não vai nem para trás nem para frente. A ideia seria você deixar o braço sempre parado na vertical, ou seja, claro, a gente vai estar com o corpo inclinado à frente, né, em 45 graus deitado aqui. O seu braço ele vai estar ligeiramente para frente também, né? E no caso, mesmo que ele esteja ligeiramente à frente, ele mantém parado. E só quem movimenta, no caso, seria no caso aqui o antebraço, né? Que vai para baixo, para cima, para baixo, para cima. Você vê que meu braço ele não movimenta nem para frente nem para trás. Então ele evite esse erro que é muito comum de movimentar o braço, que você acaba perdendo a ênfase na musculatura alvo, podendo perder resultados. E um outro ponto também que vale a pena a gente sinalizar seria a questão aqui do punho, né? Que às vezes a pessoa acaba deixando o punho torto para baixo aqui, né? Às vezes a pessoa fica com o punho torto fazendo, né? Às vezes bota uma carga um pouquinho mais alta tal e fica com o punho torto. A ideia seria você manter a questão aqui da mão e do antebraço todo alinhado aqui, né? Não ficar com o punho nem torto para baixo nem torto para cima. Faz uma pegada forte na barra, abraça bem forte aqui a barra para ter uma boa pegada e mantém aqui a questão do punho alinhado para não sobrecarregar o seu punho e acabar te machucando, tá? Então, ó, posicionamento do seu corpo é basicamente esse, tá? E falando sobre a pegada na barra, né? No caso, aquilo que eu comentei, seria com a palma da mão voltada para baixo, para a gente fazer essa variação da rosca inversa, né? Mas no caso, a ideia é você segurar a barra na mesma linha dos seus ombros. Então você traça uma linha imaginária para saber onde você tem que segurar aqui na barra, né? E aí você segura mais ou menos na mesma linha dos ombros e mantém o cotovelo fechado. Às vezes também pode ter um erro comum ali, das vezes a pessoa ficar mexendo o cotovelo meio que para fora aqui, né? Exagerando aqui para vocês só para mostrar. A ideia é você deixar aqui, ó, o seu cotovelo na mesma linha dos seus ombros também e faz uma pegada com as mãos na mesma linha dos ombros também. E no caso você termina fazendo o movimento corretamente, tá? Então uma variação de exercício bem interessante, né? Em questão até de amplitude de movimento. A ideia não seria você esticar o braço completamente. Você estica o seu braço quase todo, não estica ele completamente, mas quase todo, deixando sempre o cotovelo semi-flexionado, um pouquinho dobrado, e você dobra o máximo que conseguir, sem mexer o braço, né? Então você dobra o máximo que conseguir e estica o braço quase todo e já dobra o máximo que conseguir. Estica o braço quase todo e estica o máximo que conseguir. Então trabalha uma boa amplitude de movimento, né? E em questão de velocidade de movimento, faz um movimento cadenciado, um movimento controlado. Então, no caso, a ideia é a gente estar fazendo ali de 2 a 3 segundos na hora de subir, né? E na hora de descer, você faz de 3 a 4 segundos. Então, uma descida um pouco mais lenta. Então, de 2 a 3 segundos para subir e de 3 a 4 segundos para descer, para não ficar um movimento muito corrido e também nem muito lento, né? Então a gente tem que buscar ali, no caso, uma velocidade moderada em questão ali da execução do exercício, beleza? Ó, então basicamente todos esses pontos que você precisa estar prestando atenção para estar realizando esse exercício da forma correta. Se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. Marca o sininho ali para você sempre ser notificado quando lançar um vídeo novo para vocês, tá? E deixa aquele like, compartilha com seus amigos, com suas amigas ali, essa variação de exercício, né? Algo bem inovador ali, algo que a gente dá para fazer de uma forma diferente, né? Tá proporcionando ao seu corpo novos estímulos para quebrar aquele efeito platô. Então uma variação de exercício bem interessante. Ó, te aguardo para um próximo vídeo. Professor Matheus Gomes.